E aí, amigos e amigas, tudo bem? Bom, tem um tempão que eu não posto vídeo aqui, andei sumido, mas agora eu tô de volta e a gente vai começar esse primeiro vídeo com os dendróbios amarelos. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas espécies que a gente conhece e que eu sei que é muito confundido entre eles, principalmente por foto, porque para quem já tá começando e não tem tanta experiência, olhando só a foto é muito fácil de confundir uma espécie com a outra. Na verdade, eu trouxe 6 espécies para a gente poder comparar elas e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para quem não me conhece, eu sou o André Marques, eu sei que muita gente aí no canal é nova, acompanhou os vídeos, tem feito comentários, mas agora estou voltando a poder cuidar mais do canal e a poder postar vídeo aqui para vocês, mostrando tudo que a gente tem florido e tudo que eu puder colaborar com o conhecimento de vocês. Então bora lá para o nosso vídeo de hoje. Como eu falei, eu separei algumas espécies aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre elas. E eu trouxe aqui algumas espécies de dendróbios para mostrar, apresentar, para conhecer e diferenciar essas espécies, né? A maior parte desses dendróbios são todos asiáticos, ou seja, China, Laos, Myanmar, Vietnã, Tailândia, Himalaia. Então, assim, são plantas de um clima muito tropical e muito semelhante ao nosso, né? Aqui em Brasília a gente tem um clima muito separado de época de chuvosa e uma época seca. Literalmente estamos saindo da época seca para entrar na época chuvosa. E essa mudança faz assim um start nas plantas incrível, né? Talvez em alguns estados do Brasil, para quem está me assistindo, não seja tão evidente. Mas aqui em Brasília, que a gente sai de um clima de deserto, onde todas as folhas das árvores, toda a grama de Brasília inteira, que tem muita grama, tá seca, feia, dá uma chuva, como deu na última semana, que até foi uma chuva muito generosa, tudo muda. As folhas ficam verdes, limpas, tudo começa a brotar, a florir, né? A grama em 4, 5 dias já tá verde, literalmente verde, parece até que nem existiu seca. E essa mudança climática traz muitas plantas que estavam meio paradinhas, esperando o momento delas, e uma que realmente se destaca nessa época são os dendróbios. Claro que eu particularmente sou muito apaixonado pelos dendróbios, mas os dendróbios, eu quis trazer essa diferença de amarelo, porque até em exposição eu vejo o pessoal usando foto de dendróbio que não é a planta que está lá. Então, assim, eles têm semelhanças e diferenças. E é essa a intenção desse vídeo. E se você continuar com a gente até o final, eu vou dar um bônus ainda de um dendróbio que não está nessas espécies aqui, mas que é muito legal e também é dendróbio amarelo, tá bom? Bora lá para o nosso primeiro item de hoje. Eu separei aqui alguns diferentes dendróbios agregatums. O dendróbio agregatum, ele é uma planta muito florífera, muito comercializada, fácil de cultivar. Pensa numa plantinha fácil de cultivar. É o dendróbio agregatum. Eu peguei aqui um exemplo que é esse aqui, que está florido. Esse daqui também está todo florido. Ainda tem uma outra plantinha aqui de semente que já está dando flor. Eu quis trazer diferentes plantas para vocês poderem ver. Primeiro porque, para quem coleciona Cattleya, sabe a variação de flor de uma planta para outra. No caso do dendróbio, eu tenho plantas de origens muito diferentes. Então eu tenho esse daqui, que é e eles já existem algumas variações dentro da própria espécie. E eu trouxe algumas para vocês conseguirem perceber um pouquinho essas nuances diferentes. Esse daqui, que está na minha mão, é o dendróbio marjus. O agregatum marjus, né? Ou Lindley, né? Está muito mais difundido o nome Lindley agora. Mas antigamente todo mundo conhecia como dendróbio agregatum. O que é certo e o que é errado, não vou entrar no mérito. Você pode chamar daquilo que você preferir. Eu trouxe o marjus, por que eu chamo ele é chamado de marjus? Primeiro, porque a haste floral dele, esse daqui eu trouxe aquele que já está mais maduro. Vocês podem ver que quando ele começa a florescer, a flor é um verde claro, não é um verde escuro, verde, olha aí, é um amarelo claro, não é um amarelo escuro. E depois ele fica esse amarelo gema bem bonito. O dendróbio agregatum marjus, ele tem esse bulbo grandão, acho que dá para ver aí no vídeo, aqui vai ficar melhor para ver. Olha a relação do meu dedo com o bulbo, né? Você vê que ele tem um bulbo muito maior. E a haste floral dele é muito mais longa. Olha aqui essa que vai dar, ó, cheia de botãozinho, ó.
ela vem com mais flores e muito mais longa. Então essa variedade aqui até é mais difícil de ser vista, não é tão fácil assim. É um dendróbio que, quando é feito de muda pequena, ele demora mais do que os outros para poder florescer. Já ouvi uma teoria de que esse outro aqui seria um híbrido desse com outro, que é o que eu já vou falar já, que é o G15. Não sei se é verdade, se é mentira. Acho que também colecionador gosta de criar as histórias legais, né? Mas enfim. E aqui eu vou mostrar esse outro agregato para vocês. Esse daqui já é um bem mais tradicionalzinho. Esse daqui eu acho até que ele é albino. A haste floral dessa planta, essa daqui é um dos dendróbios que provavelmente eu comprei em algum lote que veio de São Paulo, alguma coisa. Ele não tem pigmento na haste. Se vocês olharem a haste de cima com a haste de baixo, vocês vão ver que o de baixo não tem pigmento. E até a planta é mais verde, o broto é verde, não tem pigmento, nada tem pigmento nesse dendróbio aqui. Então eu acredito que ele seja um dendróbio agregato albino, né? Mas a flor continua amarela. Mas a planta não tem pigmento. Vocês conseguem perceber que as flores são um pouquinho diferentes. Olha o tamanho dessa flor para o tamanho dessa flor, né? Elas são diferentes. Essa daqui a flor é bem menor. O cacho é menor. Esse indivíduo aqui tem flor menor, mas tem indivíduos de planta mais compacta que são com hastes curtas, como esse aqui, e que as flores são quase do tamanho normal do Marjus. Mas realmente o Marjus tem uma floração mais abundante ali, mas a flor com um tamanho bem maior. E aqui, ó, eu trouxe uma planta que a gente fez de semente, que é filho de Marjus, com essa planta pequenininha. Olha como a florada vem com a flor bem feitinha, né? Ficou um pouco mais denso e é o tipo que eu gostei, que eu devo repetir o cruzamento agora, fazer novamente, para ter bastante dendróbio agregato, porque é uma planta que realmente todos os anos a gente vende muito, todo mundo gosta. É uma planta que, dica rápida de cultivo, gosta de luz intensa, gosta de água pra caramba, a gente não para de molhar os nossos dendróbios, eu já falei isso em outros vídeos de dendróbio para quem acompanha há mais tempo. Essa ideia de parar de molhar o dendróbio é só para a planta sofrer, pelo menos aqui em Brasília não precisa. A gente aduba normal, como aduba as outras plantas. E o substrato é uma planta extremamente diversa. Você pode plantar ela num tronco sem nada, você pode plantar no esfagno puro, que vai bem. Você pode colocar num mix com vaso plástico, cerâmica, cachepô, do jeito que você preferir cultivar. Ele só não gosta de sombra demais. O resto, tudo essa planta vai. Você consegue perceber que a espécie tem essa ideia de bulbos compactos. Eles são predominantemente unifólios, né? Tipo, só tem uma folha, unifolha mesmo, só tem uma folha no bulbo, né? Diferente da maioria, que não é, que tem mais folhas, né? Aparenta, olha aqui, bifoliado, ó, 2 folhas no bulbo. Mas não é comum não, o normal da espécie é uma folha só. E esse bulbinho compacto e esses cachos lindos amarelos aqui. Também a cor amarela ajuda, né, gente? Que amarelo é lindo demais, olha que coisa linda. É muito bonito. Então, essa é a primeira espécie que eu queria trazer para vocês. Eu vou começar a falar agora um pouquinho desse outro aqui, que também é confundido, principalmente quando está sem flor. É o dendróbio G15. Ele tem um labelo, se você vai avaliar a flor, ela tem pequenas diferenças, né? Mas assim, eu diria que a principal diferença é o número de flores da haste. Esse dendrobinho aqui, ele é uma versão mini do dendróbio agregatum e é a espécie chamada de dendróbio G15. Cultiva igualzinho, só que ele é mais rastejante ainda. Então assim, você coloca num tronco, fica muito bonitinho porque ele vai tomando conta do tronco. E ele dá essas florzinhas com um labelo um pouco mais fechadinho. No máximo que eu já vi até hoje foi uma haste floral com 3 flores, tá? Aqui eu tenho uma haste floral com 2, ó. Mas não é comum. Cresce fácil, cultiva fácil e a flor é muito parecida com o agregato normal. Mas ele é sempre assim, pequenininho. Esse aqui eu até tirei de uma bandeja que a gente vai replantar e coloquei aqui para ficar bonitinho. Mas dá para vocês perceberem como que ele é. Uma outra planta que nessa época agora começa a florir abundantemente, não só ela, como os parentes mais próximos dela, só que de outras cores, né? É o Dendrobium densiflorum. Tem um
um perfume delicioso, até semelhante com o Dendrobium agregato, só que mais intenso. Eu falo que isso aqui parece uma água de colônia, assim, bem gostoso, um cheiro bem suave. Diferente do outro protagonista aqui que a gente vai falar, que é o Crisotóxico, que cheira a mel forte. O Dendrobium densifloro tem um cheiro suave, de coisa limpa, fresquinha, sabe? Muito gostoso. É esses cachos, esse aqui tá até curto, tem cachos maiores. Normalmente faz jus ao nome, que é densa a floração, né? Esse aqui tá até mais denso, ó. Esse aqui a flor já tá querendo passar. Olha a diferença de cor, né? Esse aqui tá passando e esse aqui terminou de abrir agora. Você vê como as flores são bem densas, bem juntinhas. O cultivo também, muito facinho. Aí você percebe que a flor lembra os outros, mas a planta é muito diferente, né? Tem várias folhas, a haste, o cacho é comprido com um cacho denso. Você percebe nessa espécie, tá vendo essa bráctea? Aqui, ó. Essa proteção para o botão quando ele vai formar o cacho. Essa proteção só tem nessa espécie e no Tisiflorum, no Farmer e no Broncarte, que tem essas brácteas aqui. Nesse daqui eu acho que é mais visível ainda, mais notado. Mas tem no Tisiflorum, que eu tenho certeza. E eu até vou verificar se o Broncarte tem, que eu estou desconfiado que pode não ter. Vou olhar ali, que eu não lembro agora. Mas é uma bráctea muito interessante que marca essa espécie, porque as outras espécies que eu vou mostrar, nenhuma tem. Então esse daqui, quando vocês verem a foto, se tiver bráctea, é Densiflorum, tá bom? Mas a planta também, ela se confunde muito fácil com o Tisiflorum, né? O Dendrobium Tisiflorum, vou colocar uma fotinha aqui para vocês poderem ver, saberem de que eu tô falando. A diferença dele pro Tisiflorum é que o Tisiflorum é branco, com amarelo no meio, e esse é todo amarelo. Tem até muitos híbridos do Tisiflorum com o Densiflorum, e aí fica até meio complicado de você ter certeza o que é o que. Eu não tenho aqui, mas tem uma espécie que se chama Dendrobium griffithianum, que é muito parecido com o Densiflorum. O Dendrobium griffithianum, ele tem um bulbo diferente e a folha também é diferente. A flor em si é muito parecida, mas a haste floral é mais longa e as flores são bem espaçadas, é distante uma da outra. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem esse detalhe do bulbo, que tem quilhas, né? Ele normalmente ele lembra o Farmer. O bulbo é uma planta mais baixa, o bulbo tem 4 quinas e as folhas são mais grossas e mais acinzentadas. É uma planta que também nem é tão difundida, mesmo porque esse daqui se apresenta muito mais comercial do que o griffithiano, mas que a gente também tem uma outra planta do griffithiano e que é uma planta que alguns orquidários reproduzem exatamente por ser uma outra espécie. Agora a gente já falou desses, tem o Dendrobium Crisotoxum. Aí começa a entrar algumas outras variedades, porque o Crisotoxum tem duas variedades bem conhecidas, que é o todo amarelo, deixa eu pegar aqui para vocês poderem ver, que é esse aqui. Esse sim cheira mel, que é uma delícia, né? A variedade mais produzida do Dendrobium Crisotoxum, até pela facilidade de floração, é essa toda amarela, né? A maior parte de todos os Dendrobium Crisotoxum que são produzidos são assim, todos amarelos. Eu tenho aqui uma planta de semente que saiu com o centro mais escuro. Existe a variedade suavíssima, ou suavíssimo, né, que descrita num livro que eu conheço, que ele vem, que parece o oculato, vamos chamar assim, porque ele é escuro dentro. Esse daqui é uma variedade que seria a variedade tipo, que seria todo amarelo, né? E tem a variedade que eu vou colocar uma foto, que é tudo escuro, né, que a gente pode chamar mais comumente de oculato, muitas pessoas vão chamar de oculato, mas que a descrição é suavíssimo. E eu tenho aqui esse outro que eu trouxe para vocês poderem ver as diferenças, que ele tem um pouquinho da mancha. Ele é de semente e ele tem um pouquinho da mancha. Tá vendo como eles são semelhantes? Só que esse aqui, a flor tem um labelo com centro escuro. E nesse tom até é difícil de ver, ou é todo escuro ou é amarelo, mas esse aqui tem uma cor muito linda.
Eu percebo que o Dendrobium Chrysotoxum todo amarelo floresce mais fácil do que os escuros, né? Que é o culato mesmo, o suavíssimo é bem mais chatinho de florir. O suavíssimo, ele dá mais cake, ou seja, começa a brotar mais fácil e dá bem menos flor do que esse todo amarelo. Talvez por isso esse daqui seja tão produzido, porque é muito mais florífero, a flor é linda como o outro também e é todo amarelo. O que tem o centro escuro, eu percebo que ele dá mais broto e ele não é tão produzido, é mais difícil de você encontrar. E esse daqui que é de semente, provavelmente foi usado uma planta mais escura no centro e que ficou assim, não ficou tão escuro e cruzou com todo amarelo e saiu essa variedade. Então é por isso que eu preservei. É interessante que esse daqui tem uma forma bem redondinha, enquanto esse daqui é mais magrinho, mais estreladinha a pétala. Mas é um detalhe, né, gente? E eu gosto demais dessa planta pela rusticidade, realmente como os outros dendróbios, o cultivo deles todos são iguais, no meu ponto de vista. Eu percebo que nenhum tem uma característica mais difícil ou algum cuidado especial. Todos eu cuido do mesmo jeito e todos florescem bem fáceis. E o Chrysotoxus, ele é mais robusto, ele tem um bulbo mais gordo, tá vendo? O jeito da haste floral, ele não tem aquela brácteazinha que eu expliquei do Dendrobium densiflorum. A flor dele, quando você olha de perto, ela parece ser de plástico, né? Então assim, você tem uma cerosidade bem mais intensa, você toca, você sente que ela é cerosa. Diferente da flor do agregato, por exemplo, que parece papel de seda. Porque a textura não é igual a desse daqui. Esse daqui deles é o mais durável, né? É um defeito, vamos chamar assim, dos dendróbios, desses dendróbios que eu estou mostrando, é a durabilidade da flor ser reduzida. Não dura, podia durar uns 2 meses de flor, que nem Phalaenopsis, né? Mas não é o caso desse dendróbio aqui. Esse daqui deve durar uns 10, 12 dias de flor. O densifloro deve durar uns 7 a 10 dias de flor no máximo. E o agregato às vezes dura até menos. Então vai depender do clima, do local que tá, se venta, se não venta, se tem ar-condicionado ou não. Porque eles têm uma durabilidade reduzida mesmo. Então assim, eu sempre falo que esses dendróbios, eles são os dendróbios de show. Eles florescem, cada ano bem cuidado, florescem melhor, mais bonito e dá aquele show. Então aproveita para fazer bastante foto, porque realmente ele não vai durar tanto tempo. Mas é muito bonito, gente, é muito legal de ter. E é muito cheiroso, esse daqui cheira mel puro, assim, parece que você está numa fábrica de mel. É muito gostoso mesmo, muito cheiroso. E eu gosto do vegetal, eu acho o vegetal do Dendrobium Chrysotoxum muito robusto, muito forte, né? E aí é o tipo de planta que normalmente costuma gostar muito de dendróbio, de adubo orgânico, porque tem um crescimento muito veloz, muito rápido e acaba exigindo muito nutriente para desenvolver bem um bulbo bonito. Eu vou trazer para vocês aqui uma espécie que nem é tão difundida assim, que é o Dendrobium Chrysanthum, que é esse bichinho aqui, ó. Por que eu estou trazendo ele? Porque eu vou falar do Fimbriatum daqui a pouco. E o Fimbriatum, ele tem algumas variedades. Esse daqui na foto também é um dendróbio amarelo com centro escuro, que facilmente se confundiria com o Chrysotoxus ou com o Fimbriatum oculatum. Esse daqui é o Dendrobium Chrysanthum, essa planta está pequena. Eu já tive plantas dessa daqui com bulbos enormes e com floradas lindas. Tem até com um botão aqui que vai dar muito mais flor bonito, mas quem estava aberto era esse, então quem vai aparecer era esse. Porque o outro não quis abrir, né? Aí esse daqui abriu, então é esse que vai aparecer. Dendrobium Chrysanthum é um dendróbio também com as características semelhantes aos outros, só que ele é de uma seção diferente e ele forma esses bulbos longos e ele lembra a floração de um pierarde. Tá vendo como ele não dá haste floral longa nem nada? A haste floral é ao longo do bulbo, né? Aquele monte de florzinha. Esse aqui é uma haste bem curtinha, por isso que tá com pouca flor, mas ela pode ficar enorme. Esse é o Dendrobium Chrysanthum. Até não é tão difundido, nem tantas pessoas assim conhecem ele, mas é lindo, 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 lindo. Amarelinho, com os olhinhos todos bonitinhos aí, né? Trouxe para vocês poderem conhecer, é facinho de cultivar, dá mudinha, esse aqui da Cake, bem tranquilinho. O outro dendróbio que eu queria falar não tá florido, mas eu trouxe a planta para vocês poderem ver. Eu diria que é o dendróbio desses aqui, o mais comum deles, que é o Dendrobium Fimbriatum, né? O Dendrobium Fimbriatum, que eu vou colocar a foto para vocês poderem ver, eu vou colocar de uma variedade, que ele é todo amarelo,
que é esse aqui, e tem ele oculato, que é com um centro bem escuro. Ele é bem fimbriato mesmo, então assim, o labelo dele tem umas fímbrias bem bonitinhas, e ele é uma planta muito rústica e fácil de cultivar. Quem tem, percebe a diferença, né, dos outros. Ele tem um bulbo comprido, tá vendo como ele dá muitas folhas. Ele dá um cacho na ponta, mas pode florescer mais embaixo. Aqui ele deu um cacho curtinho, ó, tá seco já. Ele deu poucas flores, mas normalmente o cacho dele desce. De todos aqui, esse é a maior flor, tá? É uma flor maior. É muito resistente a sol pleno, então você vai conhecer uma pessoa ou outra que já teve dendróbio fimbriato no sol pleno e que fica muito bonito. Todos esses dendróbios aqui toleram muito sol. Eu já vi Crisotoxum com 6 horas de sol ficar lindo, 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 lindo. É o que eu sempre falo, né? Quanto mais luz você dá, mais água, mais umidade você vai ter que dar. Então você vai ter que molhar mais. Porque quando você deixa uma planta no sol, é como se ela estivesse correndo. Então ela desidrata com facilidade. Se você não der água, você vai ter um problema, porque a planta não vai conseguir desenvolver. Se você molhar pouco e não der nutriente, a planta vai ficar estressada, porque é muito sol, acaba que ela se reduz, ela não fica bonita. Mas esse tipo de planta aqui, quando você dá mais luz, dá mais água e não falta adubo, a planta fica mais robusta ainda, com florações mais abundantes ainda. Então assim, são plantas que gostam de água, de luz e de adubo. E isso eu acho que é no Brasil inteiro. Se tiver alguma experiência diferente, posta aí embaixo nos comentários, tá bom? O dendróbio fimbriato, dá para identificar ele fácil pelo vegetal, que é totalmente diferente dos outros. Ele costuma dar esse vegetal em pé, mas claro que se ficar na sombra vai ficar com os bulbos meio deitados. E esse é o dendróbio fimbriato, também sem segredo nenhum, gente. Olha, eu acho que a planta que todo mundo devia começar é dendróbio, que é muito bom de cultivar. Eles são muito generosos, crescem muito, brota muito. O fimbriato, o todo amarelo, como é essa planta que eu mostrei para vocês, a coisa mais rara do mundo é dar um cake, uma mudinha. Já o oculato, que é o com centro escuro, ele dá muda fácil, brota para todo lado. Então assim, se você ganhou a mudinha de cake, provavelmente você ganhou do oculato, não foi do amarelo, porque o amarelo é mais rarinho mesmo, tá bom? E como eu falei para você que ficou até o final, tem o bônus aqui, ó, que é o dendróbio Hancock. O dendróbio Hancock parece um bambu, tá vendo? Eu trouxe ele porque estava florido e eu já queria falar dele mesmo, então para você que ficou até agora, você vai conhecer esse aqui que é o dendróbio Hancock. A florzinha amarela também, mas aqui já dá bem fácil para diferenciar, porque a flor não é arredondada que nem os outros, o labelo é pequeno, também tem uma folha cerosa, e a planta é outra coisa, né, gente? Totalmente diferente do restante. Esse daqui é o dendróbio Hancock. Ele até é de outra seção, então assim, ele não é desses de cacho, que seria das calistas. Esse daqui é um dendróbio que também é asiático, aí hoje já está mais difundido. Tem um cheiro mais intenso de mel ainda, e mais um pouco doce, mas é muito gostoso o perfume. E ele já caiu quase todas as flores, ele ficou 15 dias numa exposição que a gente participou, então o bichinho caiu quase todas as flores, mas estava bem mais florido do que isso. Também é uma planta extremamente resistente e muito fácil de cultivar, eu nunca tive problema com ele, é bem tranquilo mesmo. Ele até, assim, eu percebo que às vezes ele só demora um pouco para dar muita flor, porque ele precisa ficar mais velho, mas que é muito comum em vários dendróbios, os bulbos antigos florescerem, né? Mas é uma planta que vale a pena ter também, chama aí o dendróbio Hancock. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu preparei aqui para vocês. Esse foi o vídeo que eu pensei para voltar aos vídeos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca nos comentários. Agora a gente está voltando aí a cuidar mais do canal, então eu vou estar respondendo e estamos preparando algumas novidades que em breve vai ser divulgado. E aguardo você no próximo vídeo. Meu muito obrigado, um grande abraço.